E um espírito mentiroso veio debaixo, naturalmente, do inferno. Come up before God and said, I'll go down and I'll get those preachers and cause the Lord to prophesy a lie. Veio diante de Deus e disse: eu descerei e entrarei naqueles pregadores, farei todos profetizar uma mentira. Oh, is that bold? Oh, isso os irritou. Did that make them feel good? Isso os fez se sentir estranhos. When he said, I'll go down and cause those preachers, every one of them, to prophesy a lie. Quando eles disseram: eu descerei e farei aqueles pregadores, cada um deles profetizar uma mentira. And he got down and got in those preachers, and they began to prophesy a lie. E ele desceu e entrou naqueles pregadores e eles começaram a profetizar uma mentira. And brother, the same God rules on the same throne today. E irmão, o mesmo Deus governa sobre o mesmo trono hoje. And that same lying spirit has done the same thing today. Prophesying lies. E esse mesmo espírito de mentira tem feito a mesma coisa hoje, profetizando mentiras. They kept saying peace, peace, peace as the First World War. Eles continuaram dizendo paz, 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 depois da Primeira Guerra Mundial. Let me show you where it comes from. Deixe-me mostrar de onde isto veio. In the First World War, when France over there turned away from God in their gay 90s, Na Primeira Guerra Mundial, quando a França bem ali afastou-se de Deus em seus licenciosos anos 90 and began, e começou. now I'm going to get a little moral. Agora eu vou tomar um pouco sobre moral. So you ought to sit real quiet for a few minutes. Deste modo, vocês todos apenas sentem-se bem quietos por alguns minutos. Look, on back there in the beginning, over in France, there's where honoriness and filth first begin. Olha ali atrás, no princípio, na França, ali é onde baixeza e sujeira primeiramente iniciaram. If there ever was a rat hole in the world, it's Paris, France. Se alguma vez houve uma toca de rato no mundo, é Paris, França. I've figured out most of it. That's the worst place I ever seen. E eu tenho viajado quase que a maioria dela. E esse é o pior lugar que eu já vi. And London, England, not much of an exception. E Londres, Inglaterra, não é grande exceção. And the United States is coming out in line with it. Right. E os Estados Unidos estão entrando diretamente na linha disso. Isso é correto. There they are. Aí estão eles. Every time that you break the morals of womanhood, you break the backbone of the nation. Cada vez que se rompe a moral da feminilidade, rompe-se a espinha dorsal da nação. Uma boa noite com Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez, ó Deus, estar em bom lugar, ó Pai. Estar em Tua presença, ó Deus, agradecendo ao Senhor por ter nos protegido, nos guardado, nos trazido em segurança aqui, ó Pai, neste lugar, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Te pedimos também, ó Pai, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, fazemos em Teu nome, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Firme nas promessas de Jesus. 224. Tem lá. Firme nas promessas de meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus.
Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. O valor de uma alma, hino de número 3. Em ré. Logo após as irmãs Nelly e Eloir, tem um hino para cantar. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro e o mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela e
sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do índio, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Mas como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém. Há conforto e paz no reino celeste, onde tudo é luz e amor. Neste lar feliz estamos remidos pelo sangue do Redentor. Paz, paz, ei-los a cantar. Paz, paz, vamos desfrutar plena vida eterna nessa morada. Com Jesus iremos gozar. Lá não há temor e nem desalento, nem da noite o negro véu. Só o amor e a luz que emanam de Cristo nesse lar feliz que é o céu. Paz, paz, ei-los a cantar. Paz, paz, vamos desfrutar plena vida eterna nessa morada. Com Jesus iremos gozar. Paz, paz, ei-los a cantar.
Mesmo assentados, cabeças inclinadas, vamos ouvir somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, quão agradecidos estamos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar aqui neste lugar, de poder reunir com todos os nossos irmãos para estar nesse dia de celebração, onde nós vemos lembrar daquele dia no Calvário, Senhor. O que o Calvário tem feito para nós, Pai. E agora, enquanto vamos meditar na Tua Palavra, pedimos que a Tua unção possa cair sobre cada um de nós, Pai. E que o Senhor unja os nossos corações, Pai. Unja os nossos lábios, nossos ouvidos. E que esse ambiente possa ser tomado pelo Teu Espírito Santo. Que todos nós possamos ser ajudados. Estamos confiando inteiramente no Senhor. Por isso te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Boa noite com Jesus. É uma noite maravilhosa. Abençoado por Deus, que Deus nos deu esse privilégio de estarmos aqui. Com a graça de Deus, todos os nossos irmãos do tabernáculo estão reunidos. Amém? Graças a Deus, irmão. Família, onde está, o Billy, Mãe Loir, Mãe Nelly, também. O culto passado não estava, mas nesta vez estamos. Somos gratos a Deus por tudo isso. Amém? Só temos gratidão no nosso coração, porque Deus tem feito grandes coisas. Nós podemos dizer com todo o nosso coração, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. Não tem motivo de estarmos tristes pelo que Ele tem feito por nós. Nós acabamos de chegar no Recanto e é o segundo culto que eu estou pregando, né? Aqui. Tivemos quarta-feira ali em Passo Fundo e hoje já aqui em Trindade do Sul, e amanhã estaremos em Passo Fundo, levando a ceia para os irmãos, terça-feira em Trindade, em Erechim, e sábado em Curitibanos, e seguimos de volta para o encontro de pastores, que já está aqui, né? Que Deus nos dê graça e força para nós estarmos ali. Né? Estamos numa batalha e somos soldados. Soldados, eles é para batalhar mesmo, né? E se estamos numa batalha, temos que pedir a Deus, esforça a nossa coragem, Senhor, para poder vencer. E antes de continuar, eu quero só trazer um destaque do Recanto. Eu acho que vocês também têm esse destaque. Mas uma das coisas que me marcou no Recanto
Foi um programa de rádio que nós ouvimos, pregado pelo pastor Joaquim Gonçalves, que esta voz nunca tem morrido, né? Glória a Deus. Continua viva. Amém. E nos ajudando muito. Amém. E o destaque do recanto é, deixa eu pegar aqui para mim não dizer errado, mas é algo muito maravilhoso que nós ouvimos, e diz assim: um filho não é imitador, ele é a sequência do pai. Aleluia. Você crê que você é um filho? Amém. Então nós não somos imitadores. Imitador é Janes e Jambres. Eles imitaram. Mas filho não imita. Filho segue a sequência do pai. Então algo muito maravilhoso, e graças a Deus estamos aqui. Seguindo o mesmo evangelho. Seguindo as mesmas pegadas. E isso nos traz força para nós poder seguir adiante, né? E graças a Deus por todas as vitórias que Deus tem nos dado, né? Aqui nós temos um testemunho de gratidão. Amém? Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Aqui está o testemunho dizendo: venho expressar a minha gratidão primeiramente a Deus, pela sua preciosa graça e poder, pela cura a mim concedida e por me ter permitido passar por momentos no sobrenatural, me tornando mais um milagre e firmando a minha convicção do que é verdadeiro estamos. Aleluia. Agradeço imensamente a todos vocês, irmãos na fé, por cada levantar de mãos, oração, intercessão a Deus ao meu favor. Glória a Deus. O meu obrigado a minhas irmãs Eli e Nelly e aos demais familiares pelo carinho e o cuidado especial a mim concedido. Obrigado ao pastor Vanderlei com seu empenho, esforço, dedicação e cuidado espiritual, os quais foram sem medidas. Agradeço à irmã Luciane pelo seu incansável apoio e a Kelly pelas suas orações na capelinha. Que o nosso Deus recompense com bênçãos infinitas a todos que de uma ou de outra forma manifestaram desejo pela restauração da minha saúde. Glória a Deus. Aos dias que me restam nesta dimensão, a minha súplica é que o Senhor Jesus Cristo me conceda forças, inspiração e sabedoria divina, para que possa viver com mais intensidade na sua presença, com humildade e gratidão. Deus os continue abençoando imensamente, irmã Heloíra. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus aceite essa gratidão. É para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos agradecidos a Ele por isso. Amém. Nós tivemos esta terça-feira também o sepultamento do nosso irmãozinho Adão, filhinho da irmã Paula e do irmão Wesley. E nós oramos e Deus sabe o melhor. Amém? O bom é nós entender qual é a perfeita e vontade de Deus. Deus tem nos dado essa revelação de entender essas coisas. Glória a Deus. E por isso nós estamos firmados. E isso nos deixa nós mais forte, firme. E o diabo muitas vezes pensa que acontecendo essas coisas vai nos derrubar, vai deixar nós para baixo. Não. Nós ficamos mais fortes. Amém? E olha só o que o irmão Brana diz na mensagem: ouvi, mas agora vejo. Mas agora vejo. O profeta fala no parágrafo 55, ele disse:
Veja você, quando um homem ou uma pessoa entrou uma vez realmente em contato com Deus, com aquela genuína fé revelada que Deus existe. Quando um homem ou mulher entrou em contato com Deus, uma fé genuína e revelada que Deus existe, não há nada, nem tempo, nada que possa separar aquele homem do seu Deus. Olha que coisa maravilhosa. E eu creio que foi Paulo que disse: não há contenda, nem fome, nem risco, nem criaturas viventes ou morte, ou nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está seguramente ancorado nele, porque você foi ordenado para aquela vida. Mas Satanás pensou que ele podia torcê-lo um pouquinho, quem? Jó, esbofeteá-lo e fazê-lo fazer isto. Mas veja só, Jó, com sua perfeita revelação de Deus e quem Deus era e como Deus o amava, ele esperou. Não importa quais fossem as circunstâncias, ele esperou que sua fé fosse confirmada, porque ele tinha agarrado em Deus uma revelação. Graças a Deus. Nada pode tirar um cristão do caminho. E nada faz você sair da sua posição com Deus, porque você tem tido um contato direto com Deus. E você sabe onde está firmado. Graças a Deus por isso, né? E nós vamos dar sequência à mensagem que nós estamos meditando, que é a mensagem Israel e a Igreja. Nós meditamos um pouquinho na última vez que estivemos aqui, na quinta parte, e nós fomos até o parágrafo, deixa eu me ver aqui, até o parágrafo 70, né? Mas nós vamos voltar um pouquinho e vamos meditar nessa mensagem, porque ela é maravilhosa. Glória a Deus. Deus tem nos abençoado tanto através dessa mensagem e nos dando um esclarecimento do que nós estamos vivendo nesse dia. Amém. Saíram 12 espias para espiar a terra. 10 voltaram desencorajados. Somente 2 é que disseram: nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Muita gente tem saído, mas você tem permanecido. E você sabe que você é mais do que capaz. Amém? Graças a Deus. Então nós vamos ler a Escritura nesse instante, que se encontra no livro de Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 3. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passes este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Senhor Jesus, que o Senhor possa vivificar essa palavra em nossos corações, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus. Poder sentar, irmãos. O
profeta de Deus, falando nessa mensagem, nós lemos algo que nos deixou um pouco pensativo e nos ajuda. O profeta falando relembrando o que nós lemos, ele disse: isto me lembra, no parágrafo 53, isto me lembra há muito tempo atrás, eu estava em umas pequenas férias, estou retornando onde nós já lemos no culto passado, e algo muito importante para nós. Amém. Eu já meditei sobre isso também ali em Passo Fundo, mas isso é bom nós meditarmos nisso, porque isso traz uma segurança para nós. Aleluia. Ele diz: uma pequenas férias depois que voltei da África, eu estava na floresta do norte, bem aqui na fronteira do Alasca, a 1000 milhas de uma estrada de asfalto. E eu andei 6 dias a cavalo, ficando bem longe de tudo. E quando voltei por lá, eu estava cavalgando no meu cavalo. Um dia, e ele simplesmente ficou assustado. Um urso pardo simplesmente se levantou e ele se assustou. E eu estava descendo, ou melhor, ele começou a correr. E nós descemos e havia uma velha queimada. E havia um grande grupo de grandes árvores altas e velhas que estavam ali. E havia um grande grupo de grandes árvores altas, o Mombrana diz, e elas eram brancas. O Mombrana descendo ali, viu aquelas árvores grandes, e elas eram brancas ali ao luar. Tão impotentes e fortes, imponentes, né? E fortes quanto podia. Todavia havia desaparecido delas. E eu ouvi o vento uivando e o vento passando pelo meio delas, apenas uivando, você sabe? E tudo que aquelas árvores velhas faziam era ranger e gemer. Ranger e gemer. E Joel disse: o que a lagarta deixou, o gafanhoto comeu. O que o gafanhoto deixou, o pulgão comeu. Essas igrejas, sem dúvida, assim como aquelas árvores, elas já foram grandes estátuas vivas. A metodista, a batista, a presbiteriana, a pentecostal. Mas eu lhe digo, os fogos e as queimadas deste mundo queimaram toda a casca dela. Então o irmão Brana, passando de cavalo, ele olhou pelo luar e viu aquelas árvores todas brancas, porque as cascas o fogo tinha queimado a casca. E elas estão de pé como um grande monte de lápides agora. E simplesmente erguidas e eretas, sem vida alguma nelas. O grande diz amém? Isso mesmo. E quando o vento poderoso e impetuoso vem do céu para baixo, a única coisa que elas fazem é apenas ranger e grunhir e gemer e falar contra ele. Aleluia. O que precisamos é alguém que aceite isso. E eu percebi, enquanto estava lá, aquelas árvores jovens que estavam crescendo, elas eram bem flexíveis. Que coisa boa, né? A natureza é uma Bíblia para nós. Graças a Deus, e você vai perceber que isso é maravilhoso, porque você vai trazer para você. Nós meditamos e eu entrando ali chegando ao tabernáculo, o irmão me falou
citando a mensagem Como Poderei Vencer. Bom, Genor, eu perguntei, tudo bem? Ele disse, tudo bem. Glória a Deus. Está só o cerninho. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós lembramos qual foi a mensagem, como poderei vencer. O irmão Branco disse, não adianta estar bonito por fora, mas se não tiver vida, não suporta o peso. Meu Deus. Essas árvores estavam tão grandes, somente um monumento. Estavam simplesmente gemendo. Mas veja só o que o profeta diz. Aquelas árvores jovens que estavam crescendo, elas eram flexíveis e elas apenas cediam com o vento. Brincavam para frente, para trás, se divertindo. E eu disse, isso me faz pensar um belo e velho reavivamento do Espírito Santo enviado por Deus. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia, diz o profeta. Quando sinais e maravilhas começam a entrar na igreja, as grandes igrejas velhas murmuram. Eu não acredito nessas coisas. Isto é fanatismo. Os dias de milagre passaram. Nós somos prova viva que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Aqui está o testemunho que Ele é curador. Glória a Deus. Aleluia. Somos provas vivas. Amém. Isso mostra que a vida está na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Então veja, eu não acredito nessas coisas, isso é fanatismo, os dias dos milagres já passaram. O vento assobiando bem ali, o mesmo que a fazia grunhir, o mesmo vento que fazia aquelas árvores velhas com as suas cascas queimadas, fazia grunhir, o mesmo vento faz os outros se regozijar. Aleluia! Você se regozija com a palavra. Glória a Deus. E mesmo nas lutas, nas tempestades, você dá glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. É vento que vem sobre nós. E quando você balança aquela árvore, todas as vezes que ela é balançada, ela solta as raízes para que ela possa crescer e segurar melhor. Meu irmão Brana vai falando sobre isso e ele vai dizendo aleluia. É disso que precisamos hoje à noite. É de um bom velho abalo do Espírito Santo. Rendam-se. Glória a Deus. Segure-se em Deus como nos velhos tempos. Oh, Deus. Aleluia. Toda sacudida e puxão que o Espírito Santo te dá, Ele está soltando a sujeira ao redor das raízes para que Ele possa cavar. Aleluia. Para que você obtenha uma melhor fixação, ser enraizado e fundamentado em Cristo Jesus, com algumas experiência de cura, experiência do batismo do Espírito Santo, experiência dos dons do Espírito, aleluia, apenas ancora você em Cristo, e quanto mais forte Ele sopra, mais ancorado você fica. Amém. Amém? Mais ancorado você fica. Glória a Deus. Deixe a igreja ranger e gemer se ela quiser. Deixe-a dizer os dias dos milagres já passaram. Se elas quiserem, elas estão mortas de qualquer forma. Misericórdia. Nós ouvimos o pastor Jonas falando algo lá na escola, e eu anotei aqui algo muito tremendo, irmãos, que nos fala assim, ó.
que Deus tem misericórdia. Uma pessoa ser abandonada por Deus. Misericórdia. Ele disse, ser abandonado por Deus é uma coisa terrível. A vida sair, a vida de Deus, a vida de Cristo sair de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. Ela é terrível. E nós ouvimos algo que diz, agir contra o ministério de Deus, que Deus tem levantado, é morte espiritual. A pessoa às vezes continua vivo, mas morto. Continua ali, sendo um monumento, mas sem vida. Misericórdia. Então a irmã Brana continua dizendo, elas estão mortas de qualquer forma. Elas dizem, nós somos uma igreja. Ou mesmo diziam aquelas árvores. Mas olhe para eles, nenhuma casca nelas, apenas bolhas, toda a casca queimada. E elas não conseguem guardar vida. Esta é a razão, e esta é as árvores tivessem casca neles, e eles pudessem guardar a vida para eles, eles viveriam novamente. Mas toda a casca, eles saíram e fizeram os seus rituais e tudo mais, então eles não podem nem mesmo ter nenhuma casca neles. Nada além de apenas um ranger e grunhir quanto os ventos sofrem. Mas Deus enviou o vento do mesmo jeito. Então essa igrejinha surgindo, um punhadinho. E não é a igreja de Cristo, de Jesus Cristo, é pequenininha. Um punhadinho. Elas estavam apenas se regozijando muito com isso. Enquanto o resto deles estavam falando contra isso. O irmão Brano diz, oh meu Deus, precisamos do poder de Deus na igreja. Aleluia! E o irmão Brana continua dizendo aqui para nós, agora, quando eles partiram, veja só, agora nós vamos entrando numa parte profunda da mensagem. Quando eles partiram, Moisés morrendo, eles partiram em direção à terra prometida. Temos que nos apressar agora porque não temos muito tempo. Mas eles partiram em direção à terra prometida. Quem atravessou o caminho deles? Na sua ida em direção à terra prometida. Mas houve um velho rei que ficou muito animado com esse bando de hebreus passando por ali. Um rei, né? E ele sabia que Deus estava com eles. Então ele foi e chamou um profeta para vir amaldiçoá-lo. Chamado, Mombrana falou, Balaque, era o rei, né? O velho Balaão. Balaque tinha um profeta chamado Balaão. E Balaão montou em uma mula velha depois que Deus disse para ele não ir. E você sabe, ele começou a ir, montado em uma mula com alguns servos. E ele estava indo para amaldiçoar Israel. Olha só. Claro, eu vou dar um jeito naquele bando de santos roladores para você. Eu vou cuidar deles. Então ele subiu na mula e foi embora, direto para lá. A primeira coisa que você percebe, a mula tinha mais visão espiritual do que o pregador. Que coisa. Tem que ter um profeta para mostrar isso para nós. Graças a Deus por você ter olhos para ver. Amém. Graças a Deus. A mula tinha mais visão espiritual do que o pregador. Isso mesmo, a mula viu o Espírito Santo parado na estrada, com uma espada desembanhada. E ela correu para o campo, esmagou o pé do velho pregador, irmão.
o velho pregador: irmão, o que precisamos hoje é de mais mulas para cavalgar. Não crê você nisso? Diz o profeta. Isso mesmo, sim, lá foi ela. Ela correu para o campo, viu o anjo do Senhor parado no caminho. Você imagina a cena? Balaão indo para lá: vou fazer isso. O irmão Brana fala que ele queria pegar, era um ponto fraco. E então, na vez seguinte, o Espírito Santo foi a pequena faixa estreita e ficou lá novamente. E então a primeira coisa que você nota, ele começou a esporear a velha mula e tentar fazer passar. E a mula simplesmente caiu no chão. E ele começou a chutá-la e batê-lo nela com um pedaço de pau. E a mula se virou e falou com voz humana. E disse: não te servi bem em todas essas coisas? E o profeta ainda estava tão bravo que nem percebeu o que a mula estava dizendo. Oh, meu Deus, diz o profeta. Se Deus pode usar uma língua de uma mula para falar, certamente Ele pode usar um homem ou uma mulher que se renda a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia! Agora ele, em primeiro lugar, as escamas caíram dos olhos do pregador, e ele olhou para lá e viu o que estava acontecendo, e lá estava o Espírito Santo, o anjo do Senhor no caminho. E ele continuou e pensou que certamente iria amaldiçoar aquelas pessoas. E quando ele chega, encontramos uma boa imagem disto aqui em Judas. Se apenas lemos, ouça quando ele desceu lá, ele disse, agora observe, ele era um profeta, Balaão era. Então ele apenas lhe mostrou uma parte de Israel, apenas a pior parte. Exatamente assim como o diabo faz hoje. Ele mostra a você a pior parte de alguma coisa. Isto que o diabo mostra a algum desses pregadores modernos de teologia. Apenas diz, olha aqui, você conhece o John Doyle, que costumava viver aqui? Ele fugiu com a esposa do fulano de tal. Já tivemos o suficiente daquele bando de santos roladores. Ele nem mesmo pensou que alguns em sua própria organização fizeram a mesma coisa, isso mesmo. Mas eles encobertaram isso. Mas ouça, ele lhe mostrou a pior parte de Israel. Então ele levou de volta e lhe mostrou esse outro lado aqui. Quando ele chegou a um ponto, e Balaão, ele pensou, certamente se Israel tivesse feito algo errado, e eles fizeram errado. Eles tinham feito quase tudo errado no plano de Deus. Eles fizeram errado, eles tinham feito quase tudo, mas o que? Balaão pensou que Deus, que um Deus santo, certamente amaldiçoaria o povo que tivesse feito tanta coisa errada. Ele pensou, certamente Deus fará isso. E quando ele chegou lá, ele estava tão louco por dinheiro que não conseguia ver a razão pela qual Deus estava amaldiçoando. E toda vez que ele tentava amaldiçoar, ele acabava os abençoando. Um filho de Deus jamais será amaldiçoado. Você tem uma bênção dada por Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não precisa ter medo de maldição alguma. Se você é um filho de Deus, Deus cuida de você. Amém. E ele jogava fora a sua profecia assim, e seguia em frente, pegava o seu manto e a sua parábola, e em vez de amaldiçoar, se tornava uma bênção para eles. Quão justas são as tuas tendas, ó Israel! Tu imagina um homem lá para amaldiçoar e as palavras dele ser mudadas.
Talvez eu não sei o que ele ia dizer para Israel. Mas quando ele abria a boca, ele disse: as suas tendas são abençoadas. Oh, quão justas são tuas tendas. Quão grandes elas eram. Ao invés de amaldiçoar, era uma benção. Oh, glória a Deus. O que Balaão falhou em ver é o que os pregadores modernos e as pessoas falham em ver na igreja do Espírito Santo hoje. Eles dizem: eu sei que muito deles chama a si mesmo disso, aquilo outro. Conto as muitas coisas que eles têm feito. Eu admiro isso, irmão. Eles dizem: esses arruinaram isso, eles fizeram aquilo. Eles fizeram isso é verdade. Eu admiro que eles fizeram errado. Mas aonde Balaão falhou? Foi ver aquela serpente de bronze, aquela rocha ferida indo adiante de Israel. Oh, irmão, nós não estamos sozinhos. Há uma coluna de fogo guiando o povo de Deus. Amém. Aleluia. O profeta fala isso. Fazendo expiação foi o chamado de Deus, a eleição de Deus. Eles eram o povo de Deus. Aleluia. Aleluia. A coisa importante de tudo é você reconhecer que você é o filho de Deus. Amém. E que você está no caminho provido por Deus. Deus o havia chamado e separado e colocado uma serpente diante deles com uma expiação, uma rocha ferida, e Balaão falhou em ver isso. No dia em que o pregador moderno falha em ver o poder do Espírito Santo, Jesus Cristo ferido, que estamos em seu corpo, por um Espírito somos batizados em um corpo e nos tornamos membro desse corpo. E isto é o que o homem moderno falhou em ver ali. Antes que a igreja do Espírito Santo pudesse seguir adiante, eles falharam em ver isto, aquela rocha ferida, aquela serpente de bronze indo adiante da igreja, fazendo a expiação. Balaão falhou em ver isso. Então, quando Josué chegou ao fim, Josué tomou o lugar de Moisés. Josué estava no acampamento o tempo todo. Ele e Caleb foram os únicos dois que começaram e chegaram no final. Oh, glória a Deus. Você é um deles. Aleluia. Que tem saído e tem chegado até o final. Amém. Aleluia. Toda a geração morreu por causa da incredulidade. Deus iniciou uma nova geração e colocou Josué para ser o líder, ele e Caleb. Agora observe como a igreja falhou. Algo esteve na igreja o tempo todo, mas não foi reconhecido o dom do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. É o que está fazendo a igreja é seguir em frente. Olhe os velhos tempos lá atrás. Eles armavam suas tendas. Havia uma coluna de fogo que os guiava. E toda vez que a coluna de fogo se movia, eles se moviam com ele ou com ela. Ela ficava sobre as tendas. E se fosse 10 horas da noite, 2 horas da tarde, havia 1000 trombetas soando uma vez só. Cada israelita desmontava sua tenda, puxava suas estacas, enrolava tudo e seguia a coluna de fogo. Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. E isso seria algo bom para nos dias atuais. Ele seguia a coluna de fogo. Então, onde a coluna de fogo parava, eles construíam embaixo. E isto perdeu para a igreja? Se perdeu para a igreja? Nos dias de Martim Lutero, depois de 1500 anos de eras negras,
Martim Lutero viu a coluna de fogo se mover. Ela não parou. Ele saiu da Igreja Católica e seguiu a coluna de fogo e trouxe dezenas de milhares deles para fora. Então Martim Lutero constituiu sobre a coluna de fogo, e quando ele chegou ao fim, a primeira coisa que aconteceu, ele fez uma grande organização chamada Igreja Luterana. Mas um dia a coluna de fogo começou a se mover novamente. Mas Martim Lutero não conseguiu se mover porque estava organizado e ele teve que ficar lá. Isso mesmo. E um pequeno sujeito na Inglaterra chamado John Wesley viu isso. E Martim Lutero disse: o justo viverá pela fé. E agora John Wesley disse que Jesus apareceu fora da porta para que pudesse santificar o povo com seu próprio sangue. Ele viu a santificação, a coluna de fogo se moveu, mas Lutero não podia se mover porque ele era organizado. Deixe-me dizer isso a você, irmão. Deus, em sua Bíblia, nunca teve uma organização. Isto é doutrina. A Igreja Católica diz que eles são a Igreja Mãe. E eles são a Igreja Mãe. Eles são a mãe das organizações. E Apocalipse 17 diz a mesma coisa, isso mesmo. Eles são a primeira igreja organizada. E essas são apenas pequenas filhas que saíram dela. Leia Apocalipse 17. Entraremos nisso nas próximas semanas, tudo bem? Então eles não podiam se mover. Então John Wesley viu a coluna de fogo e ele se moveu atrás dela. E ele fez ele salvou a nação. Cerca de 3 ou 4 nações estavam em decadência moral. E John Wesley viu a coluna de fogo e começou o reavivamento de Wesley e varreu o mundo. E vieram até Arbule e eles salvaram o dia, isso mesmo. E a primeira coisa que acontece, John Wesley se organizou de tal forma e a coluna de fogo começou a mover novamente. John Wesley não conseguia mover porque estava organizado. E o povo pentecostal viu-se e eles foram embora. Isso mesmo. Deixaram John Wesley sentado na sombra. Deus colocou na partilheira com Lutero. Tudo bem. Agora o que acontece em seguida? Eles tiveram um grande reavivamento. Um reavivamento pentecostal, restaurações dos dons e assim por diante. Agora a primeira coisa que acontece, a coluna de fogo começou a se mover novamente. Mas agora os pentecostais tão organizaram não poderam ir. Irmão, isso doeu, não foi? Isto é bom. Tão organizado, cristalizado, a ponto de não poder se mover. Isso mesmo, isso é verdade. Mas a coluna de fogo está se movendo, irmão. Aleluia! E há pessoas que estão indo com ela. Aleluia! Estamos indo para a terra prometida. Sim, Senhor. Moisés, quando falhou, Josué viu a coluna de fogo se mover, disse: vamos, filhos, estamos em nosso caminho. Ele os trouxe até lá, do outro lado do Jordão. Quando penso nisso, que lindo, ele disse: antes de atravessarmos, deixaremos 2 espiões passar nadando. Você conhece o caso da Raabe, a prostituta Raabe? Raabe, a prostituta, melhor dizendo, quando ela pendurou o cordão vermelho e salvou a sua casa. Pela fé, ela salvou o dia. Ela salvou a si mesma e a sua família. Todas as paredes caíram, exceto a sua, porque havia um cordão vermelho em sua porta. Como vimos na noite passada, o anjo da morte passando, há um cordão vermelho em sua porta, que esse grande abalo venha. Ele disse: nem mais uma vez abalarei a terra, mas abalarei os céus.
e recebemos o poder de um reino que não pode ser abalado. Aleluia! Hebreus, isso mesmo, estamos vivendo naquela hora, agora. Nós ouvimos, nós não estamos mais no deserto. Nós já atravessamos, já estamos na terra prometida. Aleluia! Temos lutas, temos dificuldades, mas temos algo dentro de nós que nos faz vencer, que nos faz nós mais do que vencedores. Aleluia! Deus vai se movendo e o verdadeiro cristão move-se junto. Nós estamos a caminho, não estamos parados, simplesmente estamos seguindo adiante. E a coluna de fogo é o que nos guia. Aleluia! Quando chegou ali no Jordão, ali não tinha mais coluna de fogo. Ali estava a arca. E quando eles chegaram ali para atravessar o Jordão, foi colocado a arca. Na arca estava a glória da Shekinah. Na arca estava a vara de Arão, que reverdeceu, floresceu, deu frutos. O maná que não desvanece estava ali, a panela dourada. O próprio Deus ali mostrando que Deus está no coração do homem, da mulher hoje. Ele está aqui, ó. Amém. E ela que nos guia. Deixa Ele te guiar. Você já tem atravessado o Jordão. Agora Ele te guiará à eternidade. Que Deus vos abençoe. Que Deus nos ajude a nós seguir essa coluna. Ela nos levará ao nosso destino. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Vamos nos colocar de pé e agradecer ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós temos lido a Tua mensagem, Senhor. E o Senhor tem mostrado isso para nós, Senhor. O Senhor não muda, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus que apareceu a Moisés na sarça, aquela sarça que ardia, é aquela mesma sarça, aquele mesmo fogo, aquela mesma coluna de fogo foi a mesma que dirigiu o profeta para falar a palavra e as coisas acontecerem, e a mesma que guiou Israel para o Egito ou para o deserto e abriu o mar vermelho, fez sombra para aquele povo, foi luz para aquele povo naquele deserto, e também foi a mesma palavra que abriu o Jordão, Senhor. E aquela multidão, aqueles israelitas puderam atravessar e entrar na terra prometida. Pai, que exemplo para nós, saber que o mesmo Deus que nos tem chamado é o mesmo Deus que está nos guiando até o fim dessa jornada, Senhor. Dá-nos força para nós vivermos, Senhor, e não sairmos debaixo desta luz. Pai, que nós possamos ter vida, conservar vida, Senhor, em nós, que é a vida de Cristo, para que nós possamos ser mais do que vencedores. Ajuda essa pequena igreja, Senhor, e nossos irmãos, homens e mulheres que lutam e batalham, Senhor, por essa fé que uma vez foi dada aos santos da igreja primitiva. Pai, que nós cremos nos mesmos fundamentos, Senhor. E que o Senhor nos ajude, Senhor. Abençoa nossos anciões, Pai, dando força, saúde para cada um deles. Os jovens casais, que cada um deles também possa ser fortalecido pelo Senhor, que tenham vigor e possa ser a sequência, Senhor, deste Evangelho. Somos filhos, Senhor, nascidos, Senhor,
da tua palavra, Senhor. Não somos imitadores do cristianismo, mas somos a sequência do cristianismo. Glória a Deus. Ajuda esses jovens, Senhor. Ajuda essas crianças, Senhor, que elas também possam ter esse entendimento para seguir adiante, Senhor, como sequência desse evangelho completo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai, toma-nos em tuas mãos e guia nossos passos, e que a tua misericórdia esteja estendida sobre cada um de nós. Cura todas as enfermidades, Senhor, todo o mal que perturba teus filhos, toda dor nas costas, toda dor na coluna, toda infecção, todo mal. O Senhor ainda é aquela serpente ferida que foi erguida ali no deserto em favor do teu povo, para que todos que olhassem para ela eram curados. O Senhor é aquela serpente que foi levantada ali no Calvário. Todos que olharam para ela serão libertos, serão sarados, e que cada um que olhar para ela nesta noite possa sentir a mesma coisa, possa sentir a sua cura, a sua libertação. No nome do Senhor Jesus Cristo nós cremos, Pai. Pai, a tua palavra foi lida e nós meditamos sobre isso e cremos em cada frase, Senhor, porque é o profeta de Deus falando para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. E agora, enquanto nós vamos vir à mesa, Senhor, para celebrar aquele dia no Calvário, e possamos vir, Senhor, com gratidão no coração, porque o Senhor venceu por nós. E somos mais do que vencedores, Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, ajuda-nos nesta hora. Pedimos e agradecemos por esses momentos que tivemos. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus.